Pessoal, o tumor voltou, né? Vira e mexe acontece de alguém famoso ter um câncer, né? E vocês perguntam muito sobre esse tipo de câncer, até pelo afeto, pelo carinho que você tem dessa pessoa e entender o que é que está acontecendo. E eu acho que é um momento importante da gente aprender mais, até porque o câncer, hoje em dia, é um dos tumores, uma das doenças mais comuns na população, especial população da terceira idade. Em jovem também aumentou bastante a incidência, né? E também hoje já costuma ser uma das principais causas de morte também no mundo, né? Só atrás do AVC, do infarto, mas já encostando, né? Mas com a dúvida que eu vejo nesse momento, né? Dizer assim, Júlio, por que um câncer que teoricamente está curado, de repente a pessoa volta o tumor, né? Ele está curado, ele não está, né? Que tipo de retorno esse câncer pode ter, né? No local mesmo que operou, é a distância. E eu vou explicar para vocês basicamente o que a gente entende, né, da oncologia hoje, né? O que é que a gente entende de câncer e por que esses conceitos às vezes são confusos, né? Em primeiro lugar, vocês têm que entender que nos últimos anos houve um avanço gigantesco na oncologia. Por mais que vira e mexe eu vejo as pessoas, eu até coloco no comentário, falam, mas não tem a cura do câncer. Falam, a indústria não quer que cure o câncer. Existe sim, grande parte dos cânceres hoje eles são curados. Quais são os fatores mais importantes para você curar o câncer? O câncer precoce, quando você descobre o mais precoce possível, porque você consegue tirar toda aquela célula neoplásica. O que é uma célula neoplásica? É uma célula que por algum motivo meio que ficou doida. Ela começa a se dividir sem necessidade. E aquela célula perde a característica, a função que ela tinha no tecido e cresce de forma afuncional, sem função e de forma desordenada, né? E quando você descobre logo no início, você retira. Então aquela célula fica naquele local, não cai na corrente sanguínea, não cai no sistema linfático, não vai para linfonodo, não dá uma metástase. Então o primeiro fator é mais importante. Segundo fator, quase junto, é o tipo do câncer. Tem várias características, marcadores moleculares, marcadores genéticos do câncer que faz ele ter uma incidência maior ou menor de recidiva. Né? Então, quando o médico fala o câncer está em remissão, significa que aquela pessoa tirou o câncer inteiro e você não consegue encontrar indícios nenhum de câncer em qualquer outro lugar. E por que o médico usa esse termo, né? Mais do que dizer está curado, né? Porque ele sabe que mesmo quando ele foi tirado completamente, mesmo quando não há indícios, é possível ainda ter uma recidiva do câncer. Essa é a lógica, né? Remissão é aquela fase onde potencialmente ainda pode retornar. Júlio, qual a chance de voltar? Depende muito. Depende como descobrir no seu caso, qual é o tipo, esses marcadores moleculares, esses marcadores genéticos. Por isso que o câncer é tão confuso para a maioria das pessoas, porque parece ser uma doença única. Você fala assim, ó, fulano teve câncer, né? Assim que a gente fala no nosso dia a dia, né? Que é na área de saúde. Para a gente médico, isso não diz muita coisa. A gente tem que dizer, teve câncer aonde, né? Qual o local, qual é a extensão daquele tipo de câncer e quais são esses marcadores, né? O tipo histológico do tumor, o subtipo, se é bom respondedor ou não à quimioterapia, à imunoterapia. Então são muitos marcadores, né? Nessa fase inicial, normalmente o médico vai ter tirado aquela lesão completa para dizer que possivelmente aquele câncer está em remissão, então não vai ter nenhum outro local. Muitas vezes é necessário até fazer quimioterapia, mesmo o câncer estando no local, para até reduzir a chance dessa recidiva e muitas vezes até rádio. Por mais que você tire e não vê margem, na margem, que a gente chama margem livre, né? Não vê tecido tumoral ali por perto, você tem um risco daquele retornar. Por isso que muitas vezes o médico faz toda essa atitude, né, de quimioterapia. Mas lembrando, isso não é para todo câncer, depende muito do subtipo, de uma série de fatores. E aí quando ele volta, o que acontece, Júlio? Porque esse câncer volta, algum tecidinho, alguma célula migrou, mesmo você retirando, mesmo você não encontrando nos exames, e depois de um tempo mostrou ela ali crescendo. Pode acontecer, pode acontecer. Além disso, você tem que entender que o câncer ele tem vários fatores, né? Além dos fatores ambientais, tem um fator genético também. Então, aquela pessoa que tem um câncer, né, ela tem uma tendência genética. Não tem o que a gente duvidar disso, né? De desenvolver o câncer. Então, o médico vai sempre ficar atento em quem já teve o câncer, uma vez que ele tem uma chance maior de ter outro. O câncer são diversos fatores ambientais, né? Mas tem um fator genético. Por quê? Naturalmente, eu e você, qualquer pessoa que nunca teve câncer, os nossos tecidos eles estão se dividindo. Alguns tecidos se dividem mais. O mamário na mulher, a pele, né, que a gente troca de dias em dias, né? O tecido gastrointestinal, né? Vários locais, a próstata. Quando essa célula vai se dividindo, pode acontecer de ter um errinho nessa divisão. Só que seu organismo, naturalmente, ele reconhece e mata aquela célula que cresceu ou que se dividiu de forma incorreta, com algum errinho. O câncer, muitas vezes, tem uma falha nessa parte de reconhecimento, aquela célula fica e aquela célula começa a se dividir. Então tem um fator também imunológico, não tem dúvida nenhuma, que pode predispor. Então são muitos fatores.
Você teve um câncer, o que é que você tem que fazer? Trata o câncer com o oncologista, faz o acompanhamento, mesmo quando o médico diz que você está curado, continue fazendo aquele acompanhamento. Ele vai te pedir o exame, tem um monte de marcador, muitas vezes tem que fazer PET scan para avaliar o corpo inteiro, para ver se não tem outro tecido, né? Exames de imagem, não tem jeito, é assim que vai se acompanhar e grande parte das pessoas hoje que tem câncer, descobre precoce, vão estar curados. Não tem como o médico tirar essa ansiedade de que pode retornar, a gente vai ver, viu um caso de um famoso, vai ver de outros, vai ver de parente, né? Pode até acontecer com a gente, mas quanto mais próximo você tiver, maior a chance de cura. Espero